Nenhuma vida vale mais do que a outra. Mas no Brasil, a vida policial vale menos. O Estado brasileiro não reage, não protege, pelo contrário, condena o policial à morte ao colocá-lo nas ruas, no enfrentamento com os bandidos, com poder de fogo extremamente alto e sem apoio, sem uma legislação forte, sem recursos humanos, sem recurso material. Nós precisamos que o Estado brasileiro reaja. Nós não podemos ser condenados à morte pelo Estado apenas por ter feito uma opção por uma profissão. Nós queremos que o Estado reconheça o valor da nossa profissão e que reconheça o valor da nossa vida. Nós juramos morrer, até morrer, para defender a sociedade. Mas o Estado brasileiro não pode continuar nos condenando à morte por conta da opção que nós fizemos. Sem polícia não há governabilidade. Sem polícia não há segurança pública. Sem polícia não há democracia. Portanto, o Estado tem que valorizar a polícia. Homenagem feita ao nosso amigo guerreiro Ider, participou de nossas fileiras, saiu, mas nunca deixou de ser um de nós. Infelizmente, um raio caiu sobre a terra. Explica por que eles têm que ter direito a direitos humanos, por que existe para eles. Explique, eu preciso disso. Eu tô sem o meu marido, metade de mim foi embora, eu tava chegando no trabalho. Eu não preciso ficar, não precisava disso. Agora pra você ver a fragilidade desse estatuto da criança e do adolescente, ó. O cara foi apreendido 6 vezes. 6 vezes, meu irmão. E tá na rua de novo armado fazendo assalto. Como é que um estatuto desse funciona? Funciona não, cara. Tem que pela mesma situação. Tem que mudar o estatuto da criança e do adolescente. Tem que mudar. Tem que diminuir a maior idade. Porque menino velho de 14 anos tá armado matando. Assaltando e matando. Tá bom dos políticos começar a criar vergonha na cara e mudar o estatuto, mudar as leis, que essa lei só tá beneficiando bandido. Essa semana eu perdi um amigo meu, um policial, morto pela covardia nas costas, um bandido. Cadê direitos humanos? Cadê direitos humanos? Pra ajudar a polícia, pra ajudar o cidadão? Não tem não, só tem pra ajudar bandido. Os bandidos estão pintando e bordando na cidade, assaltando, matando, fazendo o que quer. E a polícia não pode fazer nada. Se bate no bandido, se atira no bandido, é afastado. É preso, é processado, e talvez até expulsa a polícia. E os bandidos estão aí, armados, todo dia matando policial, matando cidadão, ninguém faz nada. Tem que mudar a lei, tem que mudar o estatuto. Caso contrário, vai ser dominado por bandido. Muitas vezes nós somos incompreendidos pela sociedade e pelas autoridades que fazem a gestão da segurança pública e, em especial, aqueles que defendem direitos humanos. Eu vou repetir uma frase que quem defende direitos humanos não gosta de ouvir. Direitos humanos não pode ser apenas voltado para a defesa de pessoas que querem e insistem em viver à margem da lei. Os policiais militares, o que a gente tem visto no dia a dia, é que não estão tendo a mesma atenção, no mesmo grau ou na mesma proporção de visita ou de atendimento de quem faz direitos humanos. Eu, por exemplo, enquanto diretor da ANASPR em Direitos Humanos, tenho feito essa leitura e quero aqui aproveitar, inclusive, a oportunidade e dizer para a secretária especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, com a mesma veemência que ela quer apurar porque que 12 meliantes no estado da Bahia foram em confronto por ocasião de um roubo a banco, infelizmente tombados, que ela, com essa mesma veemência, ela apure cada ocorrência em que um policial também foi vítima brutal de violência. Então não queira apenas ver com bons olhos a apuração apenas de ocorrência em que meliantes tombam quando em confronto com o Estado, ali naquele momento em que os policiais são protagonizadores desse processo de combater o mal.
Então, eu quero aqui, com muita dor, dizer para os defensores dos direitos humanos que não se ofendam, mas que busquem também defender os direitos humanos dos policiais militares. De acordo com um relatório divulgado pela Fundação City Mails, o Brasil dispara em primeiro lugar com o país que tem as capitais mais violentas do mundo. Em seguida, México e Colômbia. Eu quero aqui deixar registrada a minha indignação que Fortaleza hoje tornou-se a capital mais violenta do país e ainda continua sendo a mais 7ª do mundo, o que é, sinceramente, um absurdo pelo número de investimentos que o governo diz que investiu. Portanto, fica aqui a minha indignação. No ano passado, 14 PMs foram assassinados. No ano de 2013, meliantes tombaram a vida de 13 dos nossos guerreiros, que em sua maioria estava de serviço. Esse ano perdemos mais um policial, assassinado por 3 bandidos na porta de sua casa. Samuel Rodrigues foi baleado após reagir a uma suposta tentativa de assalto. Ele entrou na Polícia Militar do Estado do Ceará no ano de 2003. O soldado era casado e deixou um filho de 5 anos. Nesse ano de 2015, já perdemos um companheiro, vítima desse processo violento, quando chegava em sua casa, após uma jornada de 12 horas noturna, quando foi abordado de assalto pelos elementos que o assassinaram cruelmente. Fatos como esse deixam sequelas para o resto da vida, como nós vamos acompanhar o testemunho da viúva Adriana Rodrigues, esposa do policial Claudionor, que foi vítima de latrocínio. Ele saiu, eu ouvi, né, a chave virando na porta e ele jogava a chave para dentro de casa, eu ia lá e fechava. Quando eu voltei para o quarto, me deitei, aí eu escutei os tiros. Aí quando alguém me chama, falando que meu marido tinha levado um tiro. Quando eu viro a esquina, a multidão continua no mesmo canto, eu vou chegando, eu vejo ele coberto. No que eu vejo ele coberto, eu levanto o pano, tá lá morto. Nesse momento, eu não tive apoio dos direitos humanos, porque nessa hora a vítima sou eu e meus filhos, e eles não me procuraram. Eu fiquei com os meus filhos, né, sem saber o que fazer, a quem recorrer e sem o apoio, porque eu acho que os direitos humanos é para o cidadão. E, no entanto, eles não me procuraram, eles foram apoiar os bandidos que tiraram a vida do meu esposo, que tiraram o pai dos meus filhos. A gente tem que reaprender a viver. A partir desse momento, a gente tem que ser pai e mãe. Eu sinto muito pelos meus filhos que crescem sem o pai. Mas, como eu falei, a gente reaprende a viver, a gente tem que buscar em Deus mesmo, porque não tem outro que possa nos apoiar nesse momento, assim, um apoio psicológico. Não tem psicólogo no mundo que nos supra essa falta. E conheci pessoas que passavam mesmo que eu, consegui encontrar histórias parecidas com as minhas, que nesse momento a gente uniu forças e aí sim a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. No Brasil, a vida tem pesos diferentes, como se umas tivessem mais valor do que as outras. Essa comoção precisa impulsionar atitudes contra todas as violações de direitos humanos. Quando o policial morre, não tem a mesma comoção e divulgação por parte da mídia, já em relação a outros profissionais ou até mesmo personalidades. A cena se repete por todo o Brasil. O cortejo fúnebre chega ao cemitério escoltado por várias viaturas. Muitos outros policiais comparecem fardados, mesmo estando de folga, para poder acompanhar as últimas homenagens a um colega que honrou a promessa de dar a vida pelo Brasil com seu próprio sangue. Nós pedimos a todos os companheiros muita cautela, somos solidários com as famílias, nós estamos aqui transtornados com todas essas mortes de policiais militares e temos que, com muita perseverança,
alertar o governo e a sociedade diante dessa crise que se instalou. Os policiais têm dado tudo o que podem de si, muitas vezes eles ultrapassam a capacidade que um ser humano pode ser submetido a uma jornada árdua de trabalho. Ainda temos inclusive no Ceará, embora após o movimento paredista, o governo ficou de solucionar um problema em curto prazo, após o ingresso de novos policiais, já chegou a mais de 4.000 novos policiais de 2012 para cá, mas há destacamentos em grande número no interior do Ceará que ainda trabalham quase 100 horas semanais, o que tira, obviamente, todo o reflexo físico e mental dos companheiros, o que permite os meliantes atuarem com mais proatividade e levar os companheiros à própria situação de vítima desse processo violento. Nos últimos 20 anos, morreram no Brasil aproximadamente 10.000 policiais. Isso deve ser o suficiente para que mesmo os mais teimosos e recalcitrantes comecem a vislumbrar o tamanho da carnificina contra milhares de homens e mulheres que juraram defender o Brasil e o fizeram com o custo da sua própria vida. São números que, somados ao dos homicídios da população, nos fazem refletir sobre o risco que cada brasileiro corre de sofrer uma violência grave ao longo da vida, e a dos policiais mais ainda. No ano de 2013, nós vimos o povo brasileiro ir às ruas por conta de 20 centavos no aumento de uma passagem de ônibus. Foi visto por todos os brasileiros as manifestações, algumas ricas do ponto de vista democrático, outras desastrosas, com a morte de repórteres e tudo mais. Mas naquela ocasião, eu quero ressaltar que o Ministério da Justiça, através do CONASP, reuniu em caráter emergencial os seus conselheiros. E lá em Cuiabá, nós cobramos da Secretaria Nacional de Segurança Pública que houvesse o empenho do Ministério da Justiça, junto ao Congresso Nacional, para que se enxugasse e pegasse aqueles projetos mais voltados e proativos, com resolutividade para a segurança pública do Brasil, e fizesse uma força-tarefa entre senadores e deputados. Daí, então, a gente foi ao Congresso Nacional, tivemos audiência com Renan Calheiros, ainda presidente do Senado, e tivemos também audiência com o presidente da Câmara, à época, o deputado Luiz Eduardo. Ficou os presidentes do Senado e da Câmara comprometidos em fazer, sim, um esforço concentrado para que as matérias da segurança pública tivessem celeridade na sua tramitação. Portanto, eu queria pedir aos parlamentares, tanto senadores como deputados federais, que hoje estão em Brasília, que tentem dar continuidade a esse pedido que foi feito pelos conselheiros do CONASP, do Conselho Nacional de Segurança Pública, e que a gente possa dar realmente um olhar diferenciado. Portanto, eu peço aqui aos parlamentares, deputados federais e senadores, vamos se imbuir de todos os esforços possíveis para que a gente possa dar ao povo brasileiro a segurança, não enquanto sensação, e sim de verdade, consolidada. Muito obrigado. Perdi um homem maravilhoso, perdi o pai dos meus filhos, perdi meu amigo, meu companheiro. Em nome de uma sociedade, em nome de uma polícia militar, em nome do que ele morreu? Do quê? Em nome de nada. Relatos como esse motivaram os profissionais de segurança pública a se unirem em um ato na Câmara dos Deputados. Os policiais assassinados no Brasil serão homenageados durante a cerimônia. Segundo o Anuário de Segurança Pública, 490 policiais foram mortos de forma violenta no país, sendo que 369 não estavam em serviço. A iniciativa do movimento é do deputado federal Subtenente Gonzaga, que quer chamar a atenção dos parlamentares para esses dados alarmantes. Nós queremos fazer desse ato um marco de um movimento interno na Câmara dos Deputados, em que o conjunto dos deputados, que a direção da Casa tenha clareza
da extrema gravidade do momento e que possamos, então, ter um processo efetivo de aprovação de legislação que responda a esse clamor dos policiais, bombeiros militares e suas famílias, porque quem paga o preço dessa insegurança, dessa agressão, não é só o policial, porque ele paga com a vida, mas a família paga com uma insegurança. É um estresse muito grande, né? Nascer filho de policial hoje já é um grande risco, já nasce com um grande risco. Os sindicalistas que participaram do ato têm como objetivo propor projetos que aumentem a punição para quem comete um crime contra um policial. Já existem discussões tramitando na Câmara dos Deputados a respeito do assunto, mas os próprios parlamentares admitem que os debates devem ser ampliados com representantes do governo. E nós vamos entregar, então, para o presidente da Câmara e do Senado um texto que atenda a essa expectativa, que é o clamor dos policiais e bombeiros no Brasil inteiro, que é uma resposta aos criminosos, quer dizer, uma valorização no sentido de que haja uma punição mais enérgica, que no mínimo seja considerado crime hediondo, que nós possamos alterar a lei de execuções penais para que a progressão de regime não possa acontecer com o cumprimento de 1/6 apenas, ou seja, que seja respeitado, qualificado o crime praticado contra policiais, contra agentes públicos de modo geral, mas contra policiais em especial. O Estado brasileiro não pode continuar permitindo que a morte de policiais seja banalizada e mais, que seja colocado como trunfo para o crime organizado. José Roberto, me fala sobre a importância dessa homenagem prestada pelo subtenente Gonzaga aos policiais mortos em todo o Brasil. Muito importante essa iniciativa do nosso deputado Gonzaga em realizar uma homenagem aos policiais mortos em serviço. Sabemos das nossas dificuldades, sabemos a nossa missão, principalmente na época de hoje, onde as dificuldades são grandes para nós, policiais e bombeiros militares. Parabéns ao nosso deputado. Essa homenagem chegou em bom momento, é importante para nós, todos nós, policiais e bombeiros militares. Deputado, que permaneça com essa iniciativa, não só de homenagear, mas também de lutar, continuar a sua luta em defesa dos policiais e bombeiros militares de todo o Brasil. O senhor, como deputado federal, a gente parabeniza essa iniciativa. Vimos hoje que a segurança pede segurança, onde os policiais, principalmente nas grandes capitais, não têm uma segurança, trabalham sem segurança. Número reduzido de policiais, isso facilita o meliante. Com isso, a ASPRA agradece e se felicita com essa iniciativa do nosso deputado. Zé Roberto, me fala por que esse aumento da violência contra os policiais militares? O que é que você atribui esse aumento da violência aos policiais militares? Hoje o aumento na violência contra nós militares, principalmente, na verdade, os policiais militares de todo o Brasil, isso não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, também nos estados do Nordeste está acontecendo essa violência, devido ao sistema. Hoje os governadores, eles têm o interesse de aumentar a sua popularidade, mas pelo contrário não preserva, não reconhece os policiais, que são os verdadeiros defensores da sociedade. E qual é o trabalho que a ASPRA vem fazendo na tentativa de conscientizar os governantes da necessidade de um melhor investimento no policial militar, seja quanto a equipamentos de proteção, seja quanto ao aumento do efetivo? Soube que aqui em Pernambuco as viaturas só constam 2 homens, quando o mínimo ideal seria 3 homens. Me fala sobre isso. A ASPRA Pernambuco vem também em campanha referente às mortes em Pernambuco, que também ultimamente tem aumentado esse número de policiais mortos em combate, policiais mortos em serviço, devido também à precariedade, o apoio que o governo do Estado não vem dando aos nossos policiais. Isso dificulta o nosso trabalho. Hoje nós temos, na verdade, como você falou, nossas viaturas são 2 homens, que não seria o suficiente. Nós teríamos que trabalhar uma guarnição, no mínimo 3 homens. Então, isso, o nosso armamento também é inferior ao dos bandidos. Isso é preocupante. Isso o governo do Estado, e não só do Estado, como do governo federal, temos que tomar essa iniciativa, porque nós, policiais, não temos um armamento para enfrentar esses bandidos que hoje suas armas são de grande porte.
Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o tema? É importante, repito, a Action Pernambuco, ela se felicita mais uma vez com essa iniciativa do nosso deputado, em defesa dos policiais, dos seus familiares. É importante isso, que juntos, nós temos que estar juntos, nós temos que defender a nossa classe, temos que defender a nossa categoria e a sociedade, trazer a sociedade para o nosso lado, para que nós tenhamos um trabalho digno e seguro para defender a nossa sociedade. Me fala um pouco sobre a morte do Sargento Silveira, que recentemente foi assassinado quando estava combatendo os presos na Libor Bruno que estavam em rebelião. Por que é que você acha que a morte do Sargento Silveira causou tanta comoção? A morte do Sargento Silveira, ela foi uma morte que causou foi um peso muito grande para nós policiais. Infelizmente, o sistema hoje ele não nos protege. Os presídios, como o nosso aqui em Recife, excesso de preso, e nós policiais militares fazemos hoje a função de um agente penitenciário, que não é a nossa obrigação, mas devido à deficiência da segurança dos presídios, de um modo geral, em hospital, em cadeia pública, nós policiais somos nós quem fazemos essa segurança sem segurança. Então trabalhamos com nenhum serviço que não temos de segurança. Então a segurança pede segurança. E é verdade que em Pernambuco os policiais militares estão trabalhando com coletes vencidos. Qual é o tipo de equipamento que está faltando para o policial militar? O sistema hoje, os governadores que são patrão, dono das polícias dos estados, eles não respeitam, eles não levam em consideração e não reconhecem o trabalho de nós policiais militares, tendo em vista os coletes já vencidos, armamento inferior, como já falei, como já repeti aí, inferior ao dos bandidos. Então, são essas coisas, viaturas com precárias condições, alojamento em precárias condições. Então, nós trabalhamos e poderia até adiantar e dizer que nós hoje somos cidadãos de segunda classe. Por que um cidadão de segunda classe? Porque nós hoje não temos um tratamento igualitário com uma outra categoria, com a própria sociedade. Então, nós hoje vimos que, dentro da atual conjuntura, nós vimos que as empregadas domésticas conseguiram seus objetivos. Muito bom, muito importante isso. Nós vimos que os movimentos gay conseguiram seu objetivo. Nós vimos que os negros conseguiram seu objetivo. Então, só nós, policiais e bombeiros militares no Brasil, somos escravos. Então, somos regidos pela Constituição e pelos regulamentos já ultrapassados, já arcaicos. Isso dificulta nosso trabalho e a nossa liberdade de expressão. Policiais e bombeiros militares hoje não têm liberdade de expressão. Não pode fazer qualquer movimento reivindicatório porque somos alcançados pelo regulamento arcaico e ultrapassado, como o Código Penal, que hoje ele não é mais velho do que a própria Constituição Federal. Não tem nada a ver com ela. E a equipe do DF Alerta conseguiu agora há pouco imagens de circuito de câmeras ali próximas, em prédios próximos, a gente coloca no ar. E eu vou descrever para você o que aconteceu. Esses dois que apareceram ali agora, esses dois aí de boné, entram na agência, são suspeitos, são bandidos suspeitos nesse caso. Esse do lado de fora é o bombeiro que está com uma arma na mão. Você vê, alguma vítima sai, o bombeiro já está com uma arma em punho, ele aponta lá para dentro, a situação toda está acontecendo lá dentro, alguém pede para ele entrar com a arma e é nesse momento que ele é baleado e infelizmente ele não resiste a essa bala, ele morre ali dentro da agência dos Correios. Uma testemunha começa a sair, um dos bandidos corre agora, sai da agência correndo, o outro vai sair agora, na sequência, correndo também, esse de boné vermelho. Um terceiro bandido está baleado lá dentro da agência. Depois, todas as vítimas, todo mundo que ficou ali sob a mira dessa arma, começa a sair, criança, inclusive, a gente vê nessa imagem, mulheres, muita gente, os funcionários, inclusive, dessa agência dos Correios, começam a sair, claro, todo mundo muito desesperado, porque você está numa agência dos Correios com criança na mão,
entregando uma carta, pegando uma encomenda, e entram 3 pessoas armadas e fazem isso que eles fizeram em Taguatinga. Infelizmente, o bombeiro, que a gente vai ver de novo agora na imagem, ele chega a sair da cena com a arma dele na mão, mas depois alguém pede para ele voltar para tentar com certeza contornar aquela situação ali. Ele leva um tiro no dia do aniversário e morre nessa agência dos Correios no centro de Taguatinga. Em frente ao Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tegipió, familiares estavam desolados. A filha do sargento foi amparada por parentes. A esposa precisou ser medicada. A pressão dela subiu e ela ficou por algumas horas em observação. Amigos falaram que ela estava na igreja quando recebeu a notícia da morte do esposo. Policiais militares também compareceram ao local para dar apoio à família. O sargento da Polícia Militar, Carlos Silveira do Carmo, de 44 anos, foi morto com um tiro na cabeça no complexo prisional do Curado durante inspeção na guarita central que liga as 3 unidades, depois que um tumulto começou. O sargento era casado, tinha 3 filhos e 24 anos de corporação. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do sargento e declarou luto oficial de 3 dias na corporação. O corpo do policial Leonardo Valgas dos Santos, de 36 anos, foi velado durante toda a sexta-feira no cemitério do Itacurubi. No sábado, ele foi levado até Balneário Camboriú, onde foi cremado. O policial foi morto durante uma perseguição na última sexta-feira no bairro Coqueiros, em Florianópolis. Os 3 homens suspeitos de terem cometido o crime já estão na penitenciária da capital. Eles foram presos ainda na sexta-feira em uma casa no bairro Bela Vista, em São José. Junto com eles, uma mulher e um adolescente de 15 anos também foram levados até a Superintendência da Polícia Federal, mas os 2 já foram liberados. Um homem teria conseguido fugir. Na casa onde a quadrilha foi presa, a polícia encontrou pistolas, uma grande quantidade de dinamite, dinheiro e produtos como televisores e computadores que seriam fruto de assaltos. A polícia confirma o envolvimento da quadrilha em pelo menos 2 assaltos a banco aqui na capital. Nosso sentimento, enquanto policiais, é justamente expô-los para que primeiro a sociedade os reconheça. E à medida que os reconhece, e pode associá-los a outras ações, já que inclusive agora o próprio incidente de Inglês está sendo imputado à quadrilha, outros também como o da Pedra Branca e outros mais. E ontem, 5 da tarde, um cidadão, pai de família, um homem da lei, da segurança, inspetor rodoviário federal, Helry Lima, 40 anos, estava completando 40 anos ali, naquele dia em que foi executado covardemente. Com a própria mão, a vítima entregou a carteira com dinheiro para os bandidos. Os bandidos queriam mais. Notaram a aliança grossa de ouro, a aliança. O policial resistiu, teve dificuldade de tirar a aliança e pediu para não ser morto. Pelo amor de Deus, não me matem. Estou completando 40 anos hoje. Meu filho vai nascer a qualquer momento. Mesmo assim, um dos bandidos, de arma na mão, sacou, atirou no peito contra o policial, que ainda conseguiu se levantar do banco do carro, colocou as mãos na cabeça, em sinal de desespero, e caiu sem vida. Os bandidos fogem. Um menor é preso, apontado como integrante do bando que matou o policial rodoviário federal. Vamos aos detalhes do crime. Foi aqui no cruzamento da rua José Justa, entre os bairros Lagamar e Pio 12, que o policial rodoviário federal foi assassinado. Ele foi abordado, segundo informações, por 3 homens. Quando trafegava aqui na rua José Justa, ele acabou diminuindo a velocidade. Ele estava vindo do hospital, que havia deixado a esposa lá, esposa grávida, sentindo dores, e informações que ele retornou para casa, aqui nas proximidades do Pio 12, quando de repente teve que diminuir a velocidade aqui na passagem de nível e foi atacado por 3 bandidos. O policial não reagiu, passou a entregar todos os pertences aos bandidos e mesmo assim, na hora de tirar a aliança, porque demorou, o bandido atirou no policial rodoviário federal, exatamente aqui nesse local. Policial Helry Igor Lima Girão, como você pode observar aí, a foto dele nas imagens aqui no Cidade 90. A população aqui está revoltada com esse caso, até porque quem socorreu o policial e não quis falar aqui com a nossa reportagem, disse que o policial pedindo pelo amor de Deus para não morrer, para não matarem ele, pedindo ajuda de todos aqui que
compareceram. Os bandidos acabaram se evadindo, um grande aparato policial veio aqui para o local, mas infelizmente ninguém foi preso no mesmo dia. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira, por volta das 5h30 da tarde, de acordo com os relatos das testemunhas aqui na rua José Justa, que fica no limite dos bairros Lagamar e Pio 12. Eu estava na lan house, que tem uma lan house aqui próxima, e eu escutei o tiro. Quando eu saí, já era o pessoal tudo correndo, e ele, inclusive, quando ele foi baleado, ele saiu do carro, aí veio aqui próximo, tomou na cabeça e caiu. No que ele caiu, os próprios populares pegaram ele, botaram dentro do próprio carro dele e levaram para o hospital, porque se fosse parar pela ambulância, ele morreria aqui mesmo, né? Só que chegando no hospital, ele ainda chegou com vida. Aí foi para a sala de cirurgia, mas aí não resistiu. Infelizmente não resistiu. Segundo informações, o policial Harry Igor Lima Girão havia escapado há pouco tempo de um assalto na BR-116, quando os bandidos atiraram uma pedra para ele parar, atiraram no veículo, ele não parou, atirou com a pistola dele e então os bandidos desistiram. Mas dessa vez, infelizmente, aqui no cruzamento, ele não teve a sorte e acabou então levando o tiro e morreu no hospital. Evaldo Costa para o Cidade 190. O primeiro chamado do dia que os policiais da BR-277 receberam foi para atender a mais um acidente com morte na rodovia que ainda não foi duplicada em Santa Teresa do Oeste. Desta vez, as vítimas eram colegas de profissão. Essa viatura da Polícia Rodoviária Federal, usada para garantir a segurança na estrada na região de Céu Azul, bateu de frente com esse carro de Londrina. Os policiais Tiago Pereira, de 27 anos, e César Ikegami, de 32, morreram na hora. Faziam parte da equipe desde 2004. Dois colegas conhecidos, atuantes na profissão, e receber uma notícia e atender uma ocorrência dessa é bastante difícil. Os dois homens que estavam no carro do norte do Paraná foram levados conscientes para o hospital. César Luiz da Silva e Josemar Tombaler estão internados no HU. Os corpos dos policiais ficaram presos nas ferragens. Pelas marcas na pista, tudo indica que o policial que dirigia a viatura foi quem perdeu o controle no sentido Cascavel a Foz do Iguaçu. Só o laudo técnico da polícia poderá deixar claro o que aconteceu. O trânsito na 277 ficou lento, mas a rodovia não precisou ser interditada.